Oi gente, meu nome é Helena e hoje eu tô aqui pra falar dos livros que eu li em julho. Eu acho que esse vai ser o meu livro dos mês mais atrasado, eu provavelmente só vou conseguir postar em setembro, mas tudo bem. Tá lido, só não tá filmado. Eu já tô com alguns vídeos gravados para setembro também. Se tudo der certo, vamos voltar à programação normal de 4 a 6 vídeos por mês. Julho foi um mês muito bom pra mim, foi o mês que eu fiquei de férias, então foi o mês que eu mais li esse ano, eu acho, e que eu tive as melhores leituras. Tiveram 2 leituras mais ou menos, só que as outras foram tão boas que compensaram muito. Antes de começar, lembrando que todos os livros que eu vou falar aqui vão estar linkados na descrição, então caso vocês se interessem por algum deles, por favor, comprem com o meu link. Tem link da Amazon, da Submarino, da Americanas. Se você quer me ajudar, mas você esquece, uma dica é salvar o link no navegador, que aí quando você clica no link já vai direto pro meu. E também, antes de comprar qualquer coisa, não se esqueça de checar o Cuponomia. Ele é um site de cupons, cashbacks que tem mais de 2.000 lojas parceiras. Eles têm um aplicativo onde os cupons são atualizados primeiro, então é só você ir lá, buscar o nome da loja e ver os cupons que tem disponíveis. Eles também têm uma aba de cashback, que é quando você recebe de volta uma porcentagem do valor que você gastou na sua compra. E eles ainda têm uma extensão no Google Chrome, que aí quando você entra no site da loja, já te avisa os cupons e promoções disponíveis. Se inscrevendo pelo link aqui da descrição, você já ganha uns R$5 para poder resgatar depois. O primeiro livro que eu li esse mês, eu li numa madrugada. Eu falei que foi o meu mês de férias, só que na verdade foi o mês que começou as minhas férias. Eu fiquei de férias lá pro meio de julho, então em julho eu ainda estava tendo aula e eu tinha um trabalho pra entregar no dia seguinte que eu não tinha feito. Então eu falei, poxa, eu vou ter que virar à noite pra fazer o trabalho. Como é que eu vou virar à noite? Vou escutar um audiolivro. E aí eu tenho esse livro físico, comecei a ler ele físico, inclusive fiquei lendo ele físico mais de 1 hora, sendo que eu tinha que fazer o trabalho. Aí eu falei, não, agora você vai escutar o audiolivro. E aí eu fiquei revezando entre escutar o audiolivro, quando eu ficava um pouco cansada, eu ia ler com o olho o livro físico, e nisso eu terminei o livro começando ele, sei lá, meia-noite e terminando 5 da manhã. E esse livro é Nada Para Ver Aqui, do Kevin Wilson. Eu lembrava que eu tinha visto em algum canal gringo, mas aí comentaram em algum vídeo meu quando eu falei isso na TBR, que foi a Cat, do Paperback Dreams, inclusive saudades dela. E ela tinha falado sobre, um pessoal aqui no Brasil também leu, o Paulo Hatz leu, acho que o JF leu também. Mas assim, eu não sabia nada sobre. Eu só sabia que as crianças pegavam fogo. Que crianças são essas? Não sei. Então eu estou aqui pra fazer o quê? Uma sinopse de uma coisa que eu realmente sei. É muito diferente, né, ver as sinopses que eu faço nas TBRs e nos livros do mês, porque eu normalmente não sei nada. Enfim. A gente segue a Lilian, que tem uma vida meio ruim, ela tem um emprego que ela não gosta, se eu não me engano, num supermercado. E ela mora numa cidade pequena, ela não tem muito dinheiro, ela basicamente só sobrevive. E ela não é muito feliz, ela também não tem muitos amigos. Até que ela recebe uma carta da Madison, que é uma amiga dela da época do colégio, que já era rica na época do colégio e agora tem uma vida muito melhor. Ela é casada com um senador. E nessa carta, ela tá convidando a Lilian pra ser babá dos enteados dela. Os enteados vão ficar com eles a partir de agora, com a Miriam, com o senador marido dela. E ela precisa de alguém pra ser babá. Como a Lilian não tá fazendo nada e ela tá completamente entediada e decepcionada com a vida dela, ela vai. Só que essas crianças tem uma questão um pouco curiosa, que é, elas pegam fogo. Se eu não me engano, elas têm uns 10 anos, e quando elas ficam estressadas ou agitadas ou nervosas, elas pegam fogo. Primeiro que a escrita desse livro é muito boa, ela já te prende desde o início. O livro começa meio que indo e voltando nesse tempo da escola da Lilian com a Madison. E é uma história de found family, né, de família encontrada, que eu achei muito lindo. Primeiro que eu adoro histórias com crianças, e todo mundo nesse livro aqui é traumatizado. Teve um negócio com a própria Lilian na época da escola, que meio que acabou com as escolhas futuras dela, e hoje em dia ela é meio decepcionada por causa disso, com razão. A vida dela meio que deu errado, ela perdeu muitas oportunidades por isso. Tem essas questões não resolvidas. As crianças também são crianças gêmeas que tiveram uma infância muito difícil com a mãe e agora estão ali com o pai, estão sendo meio negligenciadas, estão sendo cuidadas por essa pessoa desconhecida, não passam muito tempo com a madrasta, né, que é a Miriam, e com o pai. Então é basicamente sobre essa mulher que tá completamente perdida na vida e sobre essas crianças que de um certo modo também estão completamente perdidas na vida. E elas se encontram e é muito bonito, sério. É um livro de drama, né? Tem esse fator, assim, de realismo mágico, só que fala muito mais sobre essas relações. Tem muito sobre trauma familiar também. Como eu falei, né? O trauma das crianças com os pais. Também os traumas da Lilian com a mãe. E aí também tem umas coisas de classe, porque a Lilian é pobre, e aí ela foi estudar nessa escola rica, que é onde a Madison tava. Tiveram esses problemas lá. Enfim, muito bom. Eu dei 5 estrelas, não favorito livros, mas favoritado. Fiquei muito feliz de receber esse aqui da HarperCollins e recomendo muito pra todo mundo. Eu não sei se foi porque eu li direto numa madrugada e tava completamente doidona de sono e eu amei, mas lindo, perfeito. Já quero reler porque, sei lá, parece meio que um sonho eu ter lido de madrugada. Talvez eu conseguisse falar pensamentos mais coerentes se eu tivesse lido ao longo de alguns dias, ou mesmo de dia e não numa madrugada. Mas foi o que eu fiz porque eu não conseguia largar e foi lindo, recomendo. Eu amo muito esse clichê de, tipo,
pessoas tiveram experiências ruins na vida e elas acham que esse é o modo que sempre vai acontecer. Seja com relacionamentos, mas principalmente com crianças, que as crianças também não têm muita noção, né? Então, tipo assim, se a criança foi tratada de uma forma ao longo da vida, ela acha que essa é a forma que ela tem que ser tratada. E aí, elas descobrindo que não precisa ser assim, que pode ser melhor. É muito lindo. Também pra Lilian, entendeu? Também pra Lilian por ter encontrado pessoinhas ali na vida dela. Lindo, lindo, perfeito. Esse próximo livro que eu li, eu queria muito ler. Ele tava bem hypado lá na gringa. E aí ele veio pro Brasil e as pessoas não estavam gostando. Eu fiquei desesperado, fiquei, gente, o que tá acontecendo? Mas aí eu resolvi arriscar mesmo assim. Eu queria ler enquanto eu estava no hype do lançamento. Só que esse hype nem foi muito grande, porque como eu falei, as pessoas leram e meio que não gostaram. Então eu tô aqui pra o quê? Trazer de volta o hype, porque eu gostei. E eu tô falando de A Sociedade Atlas, da Olive Blake. Esse livro foi lançado de forma independente lá fora e viralizou no TikTok. Uma história pegou, reeditou a história. Inclusive eu vi alguns TikToks falando das diferenças, eu prefiro muito mais essa edição revisada. Publicou lá e virou um sucesso internacional, foi pra vários países, inclusive para o Brasil. Chegou aqui pela Intrínseca. E eu gostei muito, eu gostei. Eu acho que as pessoas que não gostaram não estão acostumadas com Dark Academia. Nesse livro aqui, existe uma sociedade mágica e eu tô meio confusa em relação a isso. Só que ela tá meio que intrincada com a nossa sociedade. Então, assim, tem a parte mágica, mas também meio que misturado com a parte de verdade. Então, assim, tem faculdade pra essa universidade mágica. Só que ela fica, sei lá, em Nova York. Tem uma família que tem uma empresa de televisão. Essa empresa é tanto do nosso mundo quanto desse mundo fantástico. Eu acho que é um pouco como Harry Potter, de ter uma outra sociedade separada, só que ela é mesclada na nossa. Não é escondido que nem Harry Potter, eu acho. Tô confusa em relação a essa parte, eu não entendi direito quando eu li, só que não é tão relevante. Existe, então, essa sociedade secreta, que é a Sociedade de Alexandria, que contém todos os conhecimentos da Biblioteca de Alexandria. E a cada 10 anos, eles selecionam 6 mágicos pra competir um com o outro. Então, eles ficam um ano lá competindo, e depois desse um ano de competição, só 5 continuam. E aí, nesse segundo ano, eles continuam estudando mais, estudando mesmo e aprimorando suas habilidades mágicas. E depois disso eles vão pro mundo. E todos eles são muito bem sucedidos. São tipo políticos, diplomatas, pessoas muito ricas e influentes. Então é muito bom entrar pra essa sociedade que é secreta. Então assim, até você ser convidado, você provavelmente não sabia que ela existia. E o livro começa quando 6 pessoas são selecionadas para entrar nesse jogo, nesse teste da Biblioteca de Alexandria. Vou ter que ler os nomes porque eu não lembro de ninguém. As pessoas têm habilidades diferentes. Então assim, tem gente que lida com a natureza. Aí outros são com os poderes elementais, tipo fogo e água. Tem várias habilidades específicas cada um, não é? Todo mundo consegue fazer tudo. E essas 6 pessoas que entraram foram... Tem a Lib e o Nico, que conseguem controlar os elementos da fisicalidade. Então eles conseguem controlar matéria, sei lá, transformar esse microfone numa garrafa, por exemplo. Eles são legais porque eles são, tipo, rivais acadêmicos. Os dois têm 20 e pouquinhos anos, acabaram de se formar na faculdade, na mesma faculdade. E como eles têm a mesma habilidade, eles estavam sempre competindo um com o outro. E os dois foram selecionados para essa sociedade. Tem a Reina, que ela é naturalista, ou seja, coisas das plantas, só que é um pouco diferente. Ela é quase que uma mãe natureza. Tem a Parisa, que é telepata, e ela consegue meio que ler pensamentos. E o Callum, que é um empata, ou seja, ele consegue interpretar emoções, são coisas diferentes. E também tem o Tristan, ele consegue ver através de ilusões. Isso aparentemente é um poder inútil, porque ele não consegue criar ilusões, não muito, ele só consegue ver através dela. Nesses estudos ele vai descobrir que ele consegue fazer mais coisas do que ele achou que conseguia. No início, como são 6 personagens principais, fiquei meio confuso, obviamente, sobre quem era quem, só que foi fácil identificar. A Libby é uma personagem estudiosa e toda certinha, e todo mundo vê ela como muito ansiosa. Já o Nico, que é o rival dela, é mais, tipo, relaxado, gosta de lutinha, tananã. A Reina é mais na dela, por mais que ela seja isso da mãe natureza, ela não gosta muito de usar os poderes dela, então ela é mais estudiosa acadêmica, de gostar de ler os textos antigos e os livros. A Parisa tem uma história muito interessante, ela é muito linda, tipo assim, historiante, as pessoas são obcecadas por ela, e a vida dela foi muito difícil por causa disso, e ao mesmo tempo ela tira proveito disso pra conseguir o que ela quer. O Callum é muito frio e calculista, e eu não gostava do POV dele nunca, não, era o único que eu não tinha prazer de ler, porque era chato, ele era um chato e um mala. E o Tristan é... Não sei, o Tristan é esquisito, ele não tem muita personalidade. Ele é inseguro também. Eu lembro que eu tava lendo e
Eu li Os Pobres da Lib, eu ficava, nossa, me identifico muito com ela, uau, ela é muito legal, hahaha. Aí vai pro Pobre de qualquer outra pessoa, eles ficam, nossa, ela é muito chata, muito ansiosa, alguém tira ela daqui, nossa, a gente não pode contar pra Lib porque ela é insuportável, ela não vai aguentar. Eu assim, meu Deus, eu estava me identificando com ela, mas tudo bem. E é muito legal, vou admitir que o sistema de magia não é muito bem desenvolvido, é um pouco raso, é interessante porque eles expandem essa magia de, tipo assim, eles estarem nessa sociedade e fazerem experimentos, por exemplo, com tempo, de assim, parar o tempo e voltar no tempo. São coisas que aparentemente não tinham sido feito antes, o que é interessante, e eles explicam isso de uma maneira que dá pra gente entender e parece esperta. Só que eu acho que não é muito esperta, assim, eu sou burra, então eu acho que se eu soubesse conhecimentos de física quântica, eu ia estar lendo isso e ia estar, isso aqui tá errado, não é assim que funciona. Mas eu lendo como uma leiga que não sabe de nada, foi legal. Mas é isso, o sistema de magia não é muito bem desenvolvido, e é um livro muito mais sobre os personagens. Por que as pessoas não gostaram? Porque os personagens são insuportáveis. Todos são prepotentes, insuportáveis, estudiosos, que ficam falando frasezinhas prepotentes uns pros outros. O que acontece? Isso é um livro de Dark Academia. Eles são assim. Se vocês já estudaram numa faculdade, vocês provavelmente encontraram pessoas assim, super pretensiosas e que por causa dos estudos se sente muito superior a todo mundo mesmo. É isso que é Dark Academia. É um monte de estudante pretencioso falando sobre coisas pretenciosas de um jeito pretencioso. Falei muitas vezes pretenciosos. Tem que aumentar meu vocabulário. E aí o que acontece? As pessoas foram ler esse livro e não gostaram disso, mas é o estilo do livro. É que nem, tipo, romance dark. Eu não gosto de ler romance dark de, sei lá, gente fazendo bullying um com o outro e irmão pegando irmão. Tipo, eu não acho legal, então eu não leio, mas eu sei que dark romance é assim. Então, se você não gosta desse tipo de coisa, de gente falando essas frases pomposas e coisas que as pessoas não falariam tecnicamente na vida real, não vai ler o livro, porque é isso que ele é, e é isso que o gênero Dark Academia é. Enfim, o que gostei desse livro? Gostei dos personagens, são todos insuportáveis, só que é pra eles serem insuportáveis. Gostei das dinâmicas um com o outro. O livro não tem muito enredo, não tem muita coisa acontecendo. Eles estão ali nessa competição, só que a gente não entende direito como que é essa competição. Tipo, não tem desafios. Eles só estão estudando por um ano e aprimorando a sua magia. Então, assim, o que vai ser essa competição? Eles estão competindo sempre? Tem alguém analisando? Assim, a gente não sabe o que tá acontecendo. Então, o livro é realmente só as relações entre os personagens. Porque eles sabem que é uma competição, só que da mesma forma que a gente não sabe que competição é essa, eles também não sabem. Então, eles ficam, eu vou ter que fazer uma aliança, mas aí alguém vai ter que ser eliminado. Então, eu tenho que ver com quem que eu me alio, porque tem que ser alguém que eu posso confiar, mas também que eu posso trair depois, enfim. Estratégias, né? Eu acho que podia ter tido um pouco mais de interação entre os personagens, porque como eu falei, se passa em um ano. O livro é grandinho, tem umas 500 páginas, eu acho. Um pouco mais de 400. E por mais que eu tenha falado que o livro não tem enredo e é basicamente só os personagens interagindo, eu acho que podia ter tido mais ainda. Pra gente ver um pouco mais a relação de cada um, sabe? Eu acho que podia ter tido mais diálogos. É isso, eu sinto que não teve muito diálogo. Por mais que tivesse cena deles interagindo, era muito cada um na própria cabeça, nos seus pontos de vista. E eu gostaria de mais diálogos. No final, teve uma reviravolta muito interessante. Algumas coisas eu tava esperando, outras não. Eu acho impossível você adivinhar esse final. E por mais que tenha sido um pouco... Senta aqui que eu vou te contar no meu monólogo de toda a verdade. E é um capítulo de tantas páginas explicando a reviravolta, o que eu normalmente não gosto. Eu achei que foi legal dessa vez. Eu acho que podia ter tido um pouco mais de sinais que uma pessoa ia ser relevante. Teve um sinal específico e algumas outras diquinhas, só que muito poucas. Por mais que seja legal ter um final surpreendente, que você olhe pra trás e fala, faz sentido por causa disso. Eu acho mais legal quando tem mais pistas. É muito difícil, né, fazer reviravolta, porque não pode ter pistas suficientes pra ficar muito óbvio, só que também não pode ter poucas pistas pra ser pego completamente desprevenido e ser só um final chocante, porque isso é preguiçoso. Enfim, eu acabei dando 4 estrelas, vai ter o segundo, eu não sei se vão ser 3 ou se vai ser só 2. O segundo vai ser lançado esse ano ainda lá fora, não sei quando a Intrínseca vai trazer. Não sei nem se vai trazer, né, porque eu não sei se tem uma recepção muito boa, mas eu gostei bastante, eu recomendo. Só saiba que é um livro que é mais explorando os personagens que são pessoas interessantes. Eu achei legal que eles não são jovens. Assim, eles são jovens, mas não são adolescentes. A Lib e o Nico são os mais novos, eles acabaram de sair da faculdade, então 22, 23 anos. E tem gente que chega a 30, assim. Resumindo aqui, todo mundo quer se matar o tempo todo mundo se odeia, mas também todo mundo quer se pegar. Eu esqueci de falar isso. Tem uma grande tensão sexual entre, tipo, a maioria dos personagens. É muito interessante. Podia ter desenvolvido um pouco mais isso também, mas é isso.
grande tensão, vivendo na mesma casa por um ano. Eles não podem sair. Eu esqueci de falar as coisas. Porque eu que li, eu fico tipo, todo mundo já sabe disso, mas as pessoas não sabem. Eles não podem sair dessa casa por um ano. Eles estão lá estudando por um ano, sem falar com mais ninguém. E depois vão ficar mais um ano. Interessada pra ler o próximo? Maneiro, gostei, recomendo. 4 estrelas? Falei? 4 estrelas. Leiam. É maneiro. Se você gosta desse tipo de coisa de Dark Academia e livros focados em personagens e não em enredo. Falei demais. Próximo livro já foi o quê? Uma decepção. Eu fui ler achando que ia ser legal. Eu fui ler porque tinha acabado de ser lançado o 2º volume, é uma duologia, aqui no Brasil. E eu gostei? Não gostei. E foi Everless, Prisioneiros do Tempo e do Sangue, da Sarah Rowland. Esse livro eu estava super animada pra ler. Eu lembro de, numa TBR, ler a sinopse aqui atrás e ficar, meu Deus, o tempo é a moeda. O sistema de magia tem a ver com o tempo. Então eles usam o tempo como dinheiro, como moeda, né? E... muito fraco, tadinho, muito fraquinho. Eu já esqueci o nome da pessoa, obviamente, não lembro de ninguém. Nesse livro a gente segue a Jules, que mora num vilarejo meio pobre e... ela é pobre, ela não tem dinheiro. E ela é menor de idade, ela tem 17 anos. Então é uma coisa meio... o preço da manhã, que tem como você tirar tempo do seu sangue. É assim que eles fazem a moeda. Você tira o seu sangue, eles convertem o seu sangue em moeda. Se eu vou viver mais 30 anos, eu tiro um ano do meu sangue, vou viver 29. Mas eu posso comprar de novo. Mas é essa que é a moeda. Assim que você paga comida e roupas e aluguel. E é isso que tá acontecendo. Ela e o pai dela moram nesse vilarejo e eles estão devendo aluguel. E eles não vão conseguir pagar o aluguel. E aí ela descobre de um emprego no palácio. Propriedade feudal dos Girling, que é tipo um palácio. E aí vai ter um casamento, o príncipe vai casar. E tão chamando várias pessoas, várias mulheres para serem serviçais para ajudar nesse casamento. E vão pagar muito bem. Então ela resolve ir pra lá. E o pai dela fica, não vai, mas ela vai. E por que o pai dela fica, não vai? Porque eles já moraram nessa propriedade antes. Mas aí teve um acidente e acabaram culpando o pai dela. E eles tiveram que fugir corridos. E eles estão se escondendo desde então. Ele fica, não vai, você não pode deixar a rainha te ver, não sei o que, porque ela vai te reconhecer. Não sabemos por que isso tá acontecendo. Chegando lá, tem 2 irmãos, que são os príncipes. O Rowan, que era o maior amigo dela e crush de quando ela era criança. E o Liam, que era malvado e um bully. E ela foge dele porque ela acha ele horrível e acha que ele vai punir ela se ele reconhecer ela. E ela tenta se aproximar do Rowan, porque ele é amigo dela, ele vai reconhecer e vai ficar tudo bem. É muito engraçado esse negócio do Rowan, porque assim, ela tinha, sei lá, 8 anos quando ela fugiu de lá. Agora ela tem 17. Passaram no mínimo uns 7 anos. Digamos que seja 10 e 17. E ela fica falando desse menino como se ela fosse apaixonada por ele ainda. Apaixonadíssima. Não, porque o Rowan, a bondade dele. Porque como a gente era, eu vi ele. Meu coração saltitou. Minha filha, você era criança. Agora você é tipo uma jovem adulta. Por favor, né? Se controle. Então assim, eu não sei como que era pra gente torcer por esse romance. Eventualmente eles começam a interagir e tal. Mas antes, era pra gente torcer só porque ela gostou dele quando ela tinha 2 anos de idade, é isso? Não entendi. Então ela tá basicamente lá, entendeu? Tentando fazer o trabalho dela, tentando conseguir dinheiro pra mandar pro pai dela, pra pagar o aluguel, pro pai dela sobreviver. Só que coisas continuam acontecendo. Tem muitos segredos nesse palácio. Ela começa a duvidar das memórias de infância dela. Tem muitos segredos e rumores envolvendo a rainha. O que eu achei? Muito genérico, não gostei, de verdade, não teve quase nada que me agradou, eu tava até pensando em ler o 2º livro, que é uma duologia, é curtinho, falei, talvez eu escute um audiolivro, mas sinceramente não tenho vontade nenhuma, assim, talvez um dia se eu tiver querendo só não pensar, eu coloco, mas tem outros audiolivros que eu quero mais escutar, então eu posso colocar eles pra tocar. A Jules não tem personalidade nenhuma, ela é burra, demora 1 trilhão de anos pra ela perceber coisas que estão na cara dela, ela toma decisões burras, esse negócio de interesse amoroso, insuportável. Os segredos da rainha, obviamente não eram tão secretos assim. Pessoas que ela achava que ela podia confiar. Era óbvio que ela não podia confiar nessas pessoas, óbvio. Todas as reviravoltas foram muito claras. Teve uma reviravolta grande no final, em relação às origens da Jules. E assim, até isso eu tava imaginando. Não exatamente isso, mas alguma coisa nesse sentido. E a escrita é ruim, juro. Isso foi a primeira coisa que me pegou. Eu tava olhando e fiquei, nossa, que escrita ruim. Eu até comecei a escutar o audiolivro, porque eu não tava aguentando mais ler por aqui. Assim, é escutável, entendeu? Você bota pra tocar, tu fica ali escutando, você vai indo, mas a escrita é muito básica, tipo, tudo muito simples. Quando os personagens têm personalidade, eles são completamente caricatos, assim. Não gostei. É uma fantasia que tem uma premissa boa, o mundo é bom, podia ter explorado muito mais isso. O sistema de magia de tirar dinheiro do sangue. Cara, isso é incrível. Isso quase não foi explorado. Podia falar sobre como a sociedade funciona e falar sobre a diferença de classes. Porque você pode também consumir muitos anos de outra pessoa e viver basicamente de uma maneira imortal. Não 100%, mas quase isso. Você pode viver mais de 200, 300 anos. E isso podia ser muito explicado em relação a tipo, quem tem dinheiro, quem não tem, como que vive essa sociedade, as pessoas morrendo cedo. E o máximo que ela faz é falar, tipo, pra família dos Girling, né, que é a galera da propriedade lá feudal. Vocês cobram impostos, e aí
vocês são uma família do mal, blá blá blá. Só que sem nenhuma reflexão, nenhuma profundidade. Não gostei. Eu dei 2 estrelas. A ideia tem muito potencial. A reviravolta do final foi legal. Tipo, eu falei, foi previsível, mas foi bacana, entendeu? Mas eu não curti. Eu acho que também porque eu li fantasias melhores, né? Então, assim, se eu tivesse lido isso com 12 anos, eu com certeza ia ter gostado muito. Eu talvez não visse nenhuma reviravolta vindo e eu ia adorar. Como eu falei, eu gostei muito do sistema de magia, né? Do sistema monetário. Enfim, ia ter gostado muito se eu fosse mais nova, se eu não tivesse muito contato com outras fantasias. Mas eu achei básico e sem profundidade nenhuma, então provavelmente eu não vou continuar. Primeiro livro da Morro Branco eu não gostei, quem diria. O próximo livro que eu li eu fiquei feliz demais de ter recebido. Achei que eu não fosse receber, não sei por quê, porque eu recebi o anterior. É o 4º livro numa série. E é Heartstopper de Mãos Dadas, o volume 4. Gente, olha que lindo! Esse aqui foi o único que eu não tinha lido ainda. Eu já tinha lido todos os outros pelo site da Webtoon. Só que quando eu acabei o 3º volume, ainda estava lançando o 4º. Fiquei, vou esperar sair tudo pra eu ler tudo de uma vez. E aí quando eu vi que ia sair no Brasil, eu esperei sair no Brasil. Então, não tinha lido essa ainda. Gostei muito. Pra quem não sabe, Heartstopper é uma HQ da Alice Oseman, que segue o Nick e o Charlie, que no primeiro volume são colocados numa mesma turma, eles são da mesma escola, e eles começam a se conhecer, virarem amigos e talvez outras coisas. Cada livro foca numa parte desse relacionamento, e nesse aqui, assim como no 3º, eles já estão com um relacionamento mais estabelecido. Aqui, a maioria das pessoas já sabe, então é bem interessante ver como que eles lidam com isso. Esse livro fala bem de saúde mental. O Charlie tem um distúrbio alimentar e também outros transtornos mentais, e eu gostei muito de ver como que a Alice Oseman lidou com isso. Juro, foi muito bem lidado. Claro que não é uma coisa muito desenvolvida porque é uma HQ, né? Então não tem muito como desenvolver tudo. Mas, sei lá, mostra uma mensagem muito linda de que, assim, o Nick fica muito preocupado com ele. Só que, assim, o Nick não pode lidar com tudo sozinho, sabe? Não tem como você ser 100% responsável por uma outra pessoa, por mais que você goste dela. E também tem o fato deles serem jovens, né? Então, quando você é adolescente, tudo parece que é o fim do mundo. Principalmente quando a pessoa que você ama tá sofrendo. Eu acho que foi lidado de uma forma muito correta, muito madura. Um ótimo exemplo para jovens. Eu dei 5 estrelas pra esse aqui de novo. Eu acho que esse e o primeiro são os meus favoritos. O primeiro que eles estão se conhecendo, que eu gosto muito. E esse aqui que eles já estão com um relacionamento estabelecido. E assim, lidando com a vida, entendeu? Agora que, ok, a parte do relacionamento tá resolvida. Agora eles têm que resolver o quê? A parte pessoal da vida de cada um. Que é uma coisa que tava sendo um pouco, não ignorada, mas aqui antes o foco era o relacionamento. E aqui também é, mas como eu falei, tem os problemas pessoais de cada um. E é isso, o relacionamento não é só sobre você com a outra pessoa. E lindo, muito bom. Leiam Heartstopper. Alguém não leu Heartstopper? Comenta aqui se você não leu Heartstopper. E aí eu vou comentar o quê? O link embaixo pra você ler. Tem em inglês online disponível de graça no site do Webtoon e no Tapas também, se eu não me engano. Depois eu li um livro que eu tava querendo ler há muito tempo. E eu fiquei muito feliz de ter lido, muito feliz. Eu comprei ele ano passado e eu tava adiando. Mas o que tá acontecendo agora? Assim como Evermore, tá sendo lançado o 2º volume. Eu acho que já foi lançado. Foi recentemente, assim, que foi lançado, ou está sendo num futuro próximo. E esse livro é Found Your Size, do Robert Jackson Bennett. Vocês devem ter me visto falar sobre esse livro aqui 1 trilhão de vezes, que eu falo que o sistema de magia é tipo programação, que tem como você, tipo, mudar o código dos objetos. E já me corrigiram 30 vezes falando, Helena, não é isso que é o livro. O sistema de magia é diferente. E realmente é diferente. Agora eu vou falar como é que é. Nesse mundo, tem como você colocar inscrições nos objetos. É como se fosse uma programação, mas você não pode mudar completamente o objeto. Você faz só ele pensar que ele tá fazendo uma coisa diferente. Por exemplo, você pode colocar uma inscrição numa roda de uma carroça, que é pra essa carroça achar que ela tá descendo uma ladeira. Ou seja, ela vai girar para frente, mesmo sem cavalos. E isso foi uma invenção muito boa. Você pode colocar uma inscrição numa fechadura para ela só abrir quando você falar uma palavra específica e pular na ponta do pé. E ela vai reconhecer isso. São comandos, que é a programação, que você dá para objetos para eles se comportarem de uma maneira específica. Nesse livro a gente segue a Sansa, que é uma ladra, e ela vai fazer um trabalho muito grande agora, que vai pagar muito bem, e o objetivo dela é fugir da cidade com esse dinheiro. Mas ela, sem querer, roubou um artefato muito importante, que eu vou falar porque eu acho que é muito legal, eu acho que... Assim, não precisa ser falado, mas eu acho que não é considerado um spoiler. É só uma informação muito legal pra vocês lerem. É uma chave que é consciente. Ela consegue se comunicar com a Sansa. Eu adoro objeto inteligente. Adoro. Toda vez que tem. Teve em Warbreaker, tinha uma espada consciente. Teve em Skyward, tinha uma nave que era consciente. É basicamente inteligência artificial, assim. Só que nesse caso eles são só conscientes. E é muito legal. Muito legal, muito lindo. Essa sociedade tem casas comerciais. Isso. São tipo mini governos. E elas são fechadas. E aí, onde não tem essa casa, não tem nada. Não tem polícia, não tem eletricidade. Lá não tem eletricidade, na verdade. Mas não tem, tipo, luz, não tem polícia, não tem saneamento, não tem nada. É a bagunça. É várzea.
E aí dentro dessas casas comerciais é tudo direitinho. Só que essas casas comerciais que governam as inscrições, que é esse negócio de botar comando nos objetos. E é meio que a tecnologia, né? A tecnologia mágica. E a Sansa mora nessa parte pobre. E aí ela roubou esse objeto e ela descobre que é uma chave falante. E ela vai falar com outras pessoas e ela vê que todo mundo morreu. Mataram todo mundo. Ela fica, me mandaram roubar esse negócio. Vão me matar também, vão pegar o negócio. Eu vou fugir com o negócio. Então tá todo mundo atrás dela e ela não sabe o que fazer. Ela só tá fugindo. E ela começa a descobrir coisas de revolução e ela tem que se unir a umas outras pessoas, inclusive pessoas influentes de dentro dessas casas comerciais, para impedir coisas horríveis que vão acontecer. E é isso. Eu não sei mais como dar uma sinopse, porque muita coisa acontece. Mas é muito bom. Gente, eu não sei explicar. É muito bom. Eu comecei a ler e eu tava obcecada. E aí meu amigo Quinta, que a gente lê os livros do Brandon Sanderson juntos. Eu falei, Quinta, você vai amar. Vamos ler juntos, pelo amor de Deus. E a gente leu junto. Eu li muito rápido. Eu li também muito rápido A Sociedade Atlas. Eu li em 2 dias. Mas esse aqui eu também li em uns 3 dias. É muito interessante. Eu amei o sistema de magia. Eu amei o clave, que é a chave, que fala. É legal porque a gente tem algumas perspectivas. Na verdade, tem basicamente 2. A Sansa e um outro cara, mas eu não vou falar muito sobre ele. É uma coisa muito intrincada. E tem uma coisa de religião também, que antigamente tinham deuses. Aí esses deuses criaram as inscrições. Mas eles morreram? Se eles eram deuses e a sociedade era tão incrível, por que eles não estão mais aqui? Por que a sociedade colapsou? O que aconteceu? E muitas traições, muitas reviravoltas. Uma coisa que eu achei legal nesse livro é que tem muita cena de luta e elas não são confusas. Eu vi gente falando que é, mas eu não achei. Eu normalmente fico confusa em cenas de luta. Eu só fico, tipo, passando o olho e começo a pensar em outra coisa. Mas nessa aqui, eu conseguia pensar muito bem no que tava acontecendo. Tem muita ação, é isso, tem muita ação. Olha só, o livro tem uma ótima construção de mundo. Tem essas casas comerciais, e aí tinha escravidão. Ainda tem escravidão. Muito bem, assim, coisas que já existem no mundo real, só que tem gente, como por exemplo, Everless, que não consegue traduzir pro seu próprio mundo inventado, né? O sistema de magia, incrível, muito legal esse negócio de inscrições. Tem algumas outras coisas que eu não entendi direito, mas tudo bem. Espero que eu entenda no próximo livro. Ótimos personagens, com ótimas personalidades. Tem desenvolvimento de personagem. A Sansa passa por um grande desenvolvimento. Esse outro cara que eu também esqueci o nome, não tá escrito aqui, então não vou saber quem é. Também passa por um desenvolvimento. E ótimo enredo, com um grande reviravolta, cenas de ação. Tudo que acontece é bom. Não tem uma crítica. 5 estrelas. Ótimo, maravilhoso. Quero muito ler o próximo, Shorefall, que acaba essa aqui, foi lançado agora. Teve um grande acontecimento aqui nesse final, né? Eu não lembro direito, na verdade. Eu lembro de algumas coisas, mas eu não lembro como que isso... Eu lembro como afetou essas pessoas daqui. Mas eu não lembro como que afetou a sociedade em geral. Então eu acho que no próximo livro eles só vão estar basicamente impedindo que o mundo acabe. Porque agora eles estão tipo, vamos fazer essas pequenas coisas. Acho que o mundo vai acabar, mas não tenho certeza. Mas vamos lá tentar. E aí eu acho que aconteceu uma coisa aqui que tipo, agora o mundo vai acabar mesmo. A gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso. E são 3 livros. Espero que a Morro Branco traga o próximo logo. Esse aqui, deixa eu ver quando é que ele foi lançado no Brasil. Ó, livro é de 2018 e veio pro Brasil em julho de 2021. E o próximo livro tá sendo lançado agora em 2022. Então, torcendo, o terceiro e último vai ser lançado em 2023, vai ficar tudo certo. Gente, leiam. Pra quem gosta de fantasia, com o mundo bem desenvolvido, sistema de magia bem desenvolvido, personagens cativantes, enredo muito bom, não há defeitos, de verdade. Não tem do que reclamar. E me prendeu também. A escrita é maneira e me prendeu. Porque às vezes tem tudo isso, só que você começa a ler, você fica cansado, fica com sono. Esse aqui, ó, ótimo. Esse próximo, eu não sei como que eu vou conseguir falar sobre ele. Eu não sei nem o que eu achei. Eu falei, eu vou esperar um pouquinho pra falar o que eu achei. Não tenho ideia. Isso foi o motivo de eu ficar enrolando pra gravar o livro do mês. Porque eu não sabia o que falar desse livro. Esse livro também é da Morro Branco. Eu li muito Morro Branco. Ó, esse que eu vou falar agora, Founderside e Everless. Só esses 3, na verdade. Tudo certo. Enfim, o livro é Vita Nostra, da Marina e do Sergei Djatchenko. Um deles morreu, inclusive, recentemente. Acho que foi o Sergei. Os autores são ucranianos, mas eu acho que o livro se passa na rua. É um livro de fantasia, mas é muito louco. Eu não sei. Eu não vou conseguir explicar. Vamos lá. Tem a Sasha. Ela tá se formando na escola, então ali uns 17 anos. E ela tá de férias com a mãe dela, numa cidade de praia. Ela começa a perceber que ela tá sendo seguida por um cara estranho. Ela fica desesperada. E algumas coisas estranhas começam a acontecer. Até que ela começa a fazer umas tarefas também estranhas pra esse cara. Por exemplo, vou falar uma das tarefas. Você tem que acordar todo dia, 5 da manhã, tirar tua roupa toda, nadar na praia, não vai ter ninguém, relaxa, e tocar num ponto específico, né? Tipo aquelas boiazinhas que faz, fica no mar. E voltar. Todo dia, até eu mandar você parar. Se você não fizer, alguma coisa ruim vai acontecer. E ela fica, tá bom. E quando ela começa a fazer isso, ela começa a vomitar moedas. É isso. Muito louco. Aí, beleza. Aí ela volta pra casa e esse cara continua aparecendo pra ela e falando, olha, você tem que fazer isso aqui até eu mandar você parar. E aí ela fica fazendo, porque ela fica, se eu não fizer, alguma coisa ruim vai acontecer. E eventualmente ele fica, ok, você passou em todos os testes. Agora você foi convocada para ajudar nessa universidade aqui. Ela, não, mas eu já falei com a minha mãe que eu ia pra essa outra. Não, você vai pra essa. Não, mas aquele, você vai para essa universidade, senão coisas ruins vão acontecer. Tá bom. E é uma universidade, assim, desconhecida, numa cidade desconhecida, ninguém nunca ouviu falar, ela não sabe o que ela vai estudar.
E ela tem que convencer a mãe de que ela vai fazer isso. E aí, chegando lá, ela aprende coisas muito estranhas. Todos os alunos estão lá por um motivo parecido, que é terem sido mandados para lá sem saber o porquê. E o primeiro dever é tipo assim, leia esse texto e memorize. Beleza, mas aí ela vai ler o texto e é em outra língua. Não é nem outra língua, é uma coisa que não é incompreensível. Todo mundo fica assim, ó. E aí, faça esses desafios na sua mente e depois você tem que mostrar pra mim que você conseguiu fazer. O desafio é tipo, tem 2 esferas de diâmetros diferentes, uma maior e uma menor. Coloque a maior dentro da menor, sem mudar o volume. Então você tem que, tipo, imaginar como que você ia conseguir fazer isso. São coisas completamente abstratas. E aí é basicamente ela estudando isso. E aí no início eu tava tipo assim, ok, abstrato. Ok, tô entendendo. E ela vai meio que sendo desconstruída como pessoa. E aí tem uma hora que ela, tipo, esquece como que fala. Ela esquece noção de futuro e de passado. E ela só consegue viver no presente. É muito louco, muito louco. Mas assim, eu gostei muito. Não sei explicar. Eu gostei muito, eu tava muito presa na escrita. Só que aí chegou numa parte que eu acho que foi nos últimos 40, 30%, que eu passei a realmente não entender. Então assim, antes eu tava, ok, não tô entendendo, não preciso entender, é uma coisa abstrata, só estou seguindo na jornada. E eu tava vendo a jornada dessa personagem, literalmente sendo desconstruída como pessoa, sendo construída como uma outra coisa, não entendendo quase nada, mas estando ali para a jornada. Eu acho que esse livro é muito isso, tem que estar ali pra jornada. E aí o que acontece? No final eu já não tava entendendo nada, não tava entendendo. Eles meio que explicaram o que tava acontecendo. Aí eu fiquei, ok, eu meio que entendo isso, só que mesmo assim não muito. Aí tem muita coisa de filosofia, e eu não sei muito de filosofia. No Brasil, né, a gente tem 3 anos de filosofia no ensino médio. Eu só tive um, trocou a minha professora no meio do ano, a primeira era muito boa, e a segunda foi horrorosa, eu não aprendi nada. Então eu não sei filosofia. Então o que acontece? Eu não sei se o que eles estão falando aqui são coisas de filosofia de verdade, aplicadas nesse mundo que é basicamente um realismo mágico. Eu não conto muito como fantasia, mas nesse mundo fantástico de realismo mágico, mas com conceitos do mundo real, mais ou menos como Sociedade Atlas, que fala bastante de física quântica, ou se são coisas completamente inventadas. Eu não sei dizer, de verdade. E aí tem uma reviravolta no final que eu entendi que era uma reviravolta. Mas eu não entendi, tipo, o que isso significa. Eu vi que, teve essa reviravolta. Aí os personagens ficaram todos surpresos. Que, foi uma grande coisa. Ai, meu Deus. E eu tava assim, ok, eu tô vendo que é uma reviravolta. Tô vendo que ninguém tava esperando que isso acontecesse. Mas eu não sei o que isso significa. Eu não sei te dizer se isso é bom, se isso é ruim, qual a importância disso. Não sei. Eu acho que se você não gostou de Sociedade Atlas, você não vai gostar disso aqui nem um pouco. Esse aqui, ó, Dark Academia Pretencioso. Gente, eu não sei explicar. Se alguém entender esse livro, me explica. Eu procurei resenha. Não entendi. Se alguém viu uma resenha que entendeu alguma coisa, me manda, por favor. Mas assim, é isso. Como é que eu recomendo esse livro? Se você gosta de coisas que desafiam a sua realidade de uma forma muito abstrata e eventualmente você não vai estar entendendo nada, mas você só tá seguindo pela jornada. Eu achei muito interessante, muito. E eu recomendo. Eu dei 4 estrelas. É isso. Eu acho que por eu não ter entendido nada, eu daria 3. Porque assim, eu acho que tudo bem você fazer uma coisa meio abstrata, mas eu acho que tem que ser entendível também, sabe? É meio ruimzinho, né? Você fazer um livro não entendível, tão confuso assim. Mas eu gostei tanto da jornada que eu dei 4. Não sei, gente, não sei de verdade. Se alguém leu, fale comigo, por favor. Obrigada. Vou ler o que tá escrito aqui atrás, ó. Vocês vão entender. Uma mistura complexa de magia, ciência e filosofia, cuidadosamente estruturada pelos principais autores ucranianos de fantasia da atualidade. Essa obra surpreendente de ficção metafísica irá transportar o leitor a um lugar muito além da sua imaginação. É verdade. Gente, eu tive sonhos quando eu tava lendo esse livro. Sério, fui pra outro mundo mesmo, de verdade. Nunca tinha lido literatura ucraniana também, né? Então, às vezes é assim, eu não sei. O próximo livro que eu vou falar, eu não terminei, mas é um livro de contos. Então eu vou falar rapidamente sobre os contos que eu li. O livro é Telefone Preto e Outras Histórias, que antes tinha sido lançado como Fantasmas do Século XX, que foi o Lucas que indicou, né? Ele falou muito sobre esse livro quando saiu. Teve o filme agora recentemente, Telefone Preto, que eu vi também. E Telefone Preto é um dos contos nesse livro. Telefone Preto e Outras Histórias, do Joe Hill, que é filho do Stephen King, pra quem não sabia. Lucas Barros, do canal Lucas Barros. Tava tipo, Helena, leia, é muito legal, muitos contos legais. Eu falei, tá bom. Não terminei. Mas eu vou falar dos contos que eu li. Foram legais. Inclusive, acho que o que eu mais gostei foi o primeiro. Então começou bem, mas aí... Eu também tava escutando audiolivro, e por mais que eu acho que seja bom, eu não tava prestando tanta atenção. Então eu vou falar só os que eu li. E no livro de agosto eu falo do resto, porque eu terminei atualmente. O primeiro conto é Melhor Estreia de Terror, que é sobre um cara que faz tipo uma revista, eu acho que é uma revista, todo ano, onde ele coloca os melhores contos de terror
do ano. E é muito difícil pra ele sempre lê muita coisa igual, muita coisa parecida. Até que ele lê esse conto, não sei o nome em português porque eu tô escutando em inglês, que é Button Boy. Tem Button Boy dentro do conto Melhor História de Terror. E eu gostei muito de Button Boy. É um conto, assim, assustador. Eu amei. E o cara da revista também amou. Então ele fica, vou pedir pro autor se eu posso colocar na revista. E ele não consegue contato com o autor. Então, a história basicamente é ele indo procurar esse autor, que é muito recluso. E ele acha esse autor. E coisas acontecem. E eu gostei muito, eu adorei o final, eu adorei o Button Boy. Maneiríssimo, incrível, top. O próximo é Fantasma do Século XX, que é sobre uma mulher que assombra um cinema. Então ela de vez em quando aparece no meio de um filme e conversa com outras pessoas que estão ali no cinema. E o cinema fica famoso por causa disso. A história é contada pelo dono do cinema, que tá muito velho e vai morrer. E ele fica tipo, quando eu morrer, o que vai acontecer com o cinema? O que vai acontecer com a Fantasma? Que é meio que uma coleguinha dele ali. Achei maneiro, mas nada demais. Não vou lembrar nada sobre. O próximo conto é Pop Art, que é sobre dois meninos que são amigos no fundamental. Um deles tem problemas em casa, o pai dele é abusivo. E o outro é um menino balão. Ele é literalmente um balão. Ele é um menino feito de plástico e ele flutua. Ele não tem dedos, ele não tem boca, não se sabe como ele respira. Esse não é terror, é mais ficção especulativa com realismo mágico. E é sobre a amizade desses dois meninos. E eu gostei, esse foi um dos meus favoritos também. É fofinho, amizade de dois meninos. Menino com problema em casa e menino balão. Sério. O próximo é Você Ouvirá o Canto do Gafanhoto, que é basicamente Kafka, né? É o do A Metamorfose. É um menino que um dia ele acorda e ele é um inseto gigante. Esse foi interessante. Eu nunca li Metamorfose, né? Foi interessante. O final. Curti o final. É difícil com um conto, né? Mas foi legal. Depois um outro que eu acabei de entender, lendo a sinopse, é porque eu comecei a ler Drácula, né? E eu não terminei. O nome é Os Filhos de Abraham. E eu, como li esse livro em julho há bastante tempo e não terminei, eu esqueci sobre o que era. Aí fui ver a sinopse e tá aqui. Abraham Van Helsing, vivendo na América, depois dos eventos de Drácula, tenta ensinar os filhos sobre vampiros. Quem é Abraham Helsing? Eu não sei dizer. É um personagem fictício em Drácula. Quando eu li esse conto, eu não sabia disso. Eu não gostei muito desse, não. Agora, sabendo disso, talvez eu leia de novo e goste mais. Mas foi normal. Ah, não, teve um final perturbador. É verdade. Contos de terror, assim, é difícil, né? Ou tem um conceito legal e uma execução não muito boa. Ou tem uma execução muito boa e um conceito não muito legal. Porque é curto, é difícil de desenvolver. Então esse, legal que pegaram de Drácula, mas eu não tinha entendido isso. E teve um final maneirinho, mas de resto, O próximo é Melhor Que Lá em Casa. Esse também não tem nada de terror, nem nada de nada. Eu não lembro direito sobre o que é. É sobre um menino que é problemático e o pai dele joga beisebol. Eu acho que ele tem tipo dislexia, TDAH. E ele não se dá muito bem na escola, em outros lugares. Mas aí o pai dele leva ele pra jogar beisebol. E ele fica tipo, negócio daqui, pai. E ele fica, filho. É só isso, eu acho. Eu não lembro direito, talvez eu tenha que reler. Cara, não lembro de nada. E por último, o último que eu li esse mês, que era onde eu estava tentando chegar, é O Telefone Preto, que eu queria ler antes de ver o filme. E eu fui ver o filme em julho. E eu gostei. Pra quem viu o filme, tem uma pegada diferente. O filme tem uma pegada mais sobrenatural, assim. É claramente sobrenatural, enquanto o conto deixa mais em aberto, que pode ser sobrenatural ou não. É sobre um menino que ele é sequestrado, tá tendo uma onda de sequestros nessa cidade, e aí o Feeling, que é esse menino, foi sequestrado. Ele é levado pra um porão, e nesse porão tem um cara que fica visitando ele, e nesse porão tem um telefone preto que tá desconectado, mas o telefone fica tocando, e o Feeling consegue entrar em contato com... No conto é só uma vítima, é a vítima anterior a ele, que era um menino que ele conhecia. No filme são todas as outras vítimas. Eu acho que eu prefiro o conto. Eu não sei. O filme foi legal, eu vi com as minhas amigas. E a gente, tipo, a gente viu num cinema muito animado também. Mas eu gosto mais dessa atmosfera incerta que o conto tem. Foram isso. Eu li metade dos contos. No Lidos de agosto eu falo do resto. E foi isso. Esses foram os livros que eu li esse mês. Eu gostei de todos, menos de Everless e Telefone Preto, mais ou menos. Mas o resto todo eu amei. Foi muito bom esse mês de leituras. Acho que foi o melhor mês de leituras desse ano. Vários livros que foram favoritados. E é isso, me falem se vocês lembram como que foi as leituras de julho de vocês. Comentem aqui caso vocês já tenham lido algum livro desse. E conversem comigo, por favor. Se vocês gostaram de Sociedade Atlas, que tá com suas opiniões divididas. Se vocês entenderam Vita Nostra, pra me explicar. Se você gostou de Everless, não me conta. Mentira, pode falar assim. E é isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!